Você já disse que a maturidade é uma senhora mudança. Qual foi o momento exato que essa ficha caiu para você? Eu sempre localizo no câncer. Eu acho que quando o médico me disse, você está doente com câncer, eu falei, oi? E foi súbito, eu não esperava isso, eu fui tirar voluntariamente o útero, e aí, 28 dias depois, voltou da biópsia dizendo que eu estava doente. Então, eu acho que nesse momento foi uma virada de chave que eu não percebi. Eu não percebi. Porque Naquele momento você não naquele percebeu. momento. No momento Você da dor a gente não percebe. você entra num túnel absurdo, mas eu acho que hoje, olhando para trás, foi um turning point muito importante. Eu peguei na unha essa oportunidade que o cara lá de cima me deu e falei, aquela vida anterior não quero mais ter. Mudei tudo. Acho que foi isso. Entendi. Ali você caiu essa ficha que tinha mudado. Você passou, fora o câncer, a questão da menopausa, que você não pode fazer reposição Sim. hormonal por causa do câncer. Desafios financeiros tremendos, porque junto com o câncer, lembra? Foi o Uma loucura. caos. Tanto é que eu tinha um apelido, Musa dos Boletos. Né? Eu sempre falei muito abertamente sobre os meus gargalos financeiros. E eles foram muitos, porque não só meus, erros meus provocados por mim, também não quero fazer, né, colocar a culpa em outrem, era uma coisa minha, e de zona, de muita confusão, mas eu também herdei alguns problemas financeiros da minha tia, que já faleceu, mas que eu considerava uma mãe, e a minha mãe me deu muito problema. Então eu tive assim uma trajetória financeira de muita assim foi uma maturidade, um aprendizado lidar com finanças. E eu sempre preciso agradecer a minha professora de educação financeira, a minha planejadora financeira, Letícia Camargo, que se não fosse ela, ela e o meu advogado, Felipe, realmente as coisas não teriam sido viáveis. Mas os desafios financeiros foram enormes, mas um grande aprendizado. Pois é, e desses desafios todos, que você passou tudo muito junto, né? Parece que Sim, veio assim uma... sim, tsunami. o câncer, a menopausa, os desafios financeiros. Qual para você foi o mais desafiador e deles? Qual foi o mais deles todos? E como que você transformou tanta dor em combustível? Acho que o mais desafiador foi ter percebido que eu tinha uma infantilidade ainda financeira que eu não julgava ter. Então eu acho que quando eu entendi o quadro, a figura toda, e vi que não era bem assim, que eu precisava fazer um extreme makeover, que eu precisava mudar tudo em termos de compreensão do dinheiro, eu acho que da negação até a ação, esse período foi o mais difícil. E aí, claro, se eu tivesse que nominar, saída de 2 apartamentos, fui morar num quarto na casa da minha mãe com as minhas 2 filhas, tive uma série de problemas financeiros, peguei um monte de bico merda para fazer, trabalhei em milhões de coisas que eu odiava fazer, tinha 5 empregos ao mesmo tempo. E lembrando que eu sempre paguei a escola e depois a faculdade das minhas filhas. Então, eu acho que essa coisa do tem que, quando você é mãe, e no caso mãe solteira financeiramente, ajuda zero, eu precisei entender essa urgência. E aí talvez tenha sido hoje, refletindo, fazendo, né, um caminho de volta, eu acho que foram os muitos problemas que eu tive que me levaram além, que me levaram a superar tudo isso. Porque se eu fosse mais ou menos, tivesse alguém para dar uma ajuda, ou de repente fosse receber uma herança, ou contasse com alguma coisa, e não fosse uma coisa meio terra desterrada, né? Eu acho que eu não teria caminhado tanto. Então, não é que eu agradeço aos meus problemas, mas eu acho que o aprendizado veio do perrengue. Pois é, e aí você levou essa dor para as redes sociais. Ali qual era o propósito? Não era se transformar na Kika de hoje, Não, era simplesmente um desabafo, era vazar. uma ajuda para as Não, pessoas? era inicialmente vazar, não tinha nem vamos dizer, um desejo de ajudar aquela pessoa, porque eu também estava perdida. Então não era assim, né, um caminho das pedras, olha, segue por aqui que você vai chegar ali. Não, estava batendo cabeça. Então eu acho que vamos dizer, essa verdade de vomitar nas redes sociais aquilo que todo mundo vive de alguma forma, mas ninguém fala,
né, foi o meu maior ativo. Então, acho que essa nudez, essa ousadia, essa maluquice, e muitas vezes até um delírio, uma loucura. Mas é a verdade. Foi a sua verdade. Mas assim, eu sofri muito bullying, sobretudo familiar, né? Pra quê? Porque quanta merda você fala? Pra que tudo isso? Pra que você escreve isso? Qual o sentido? Eu tinha uma ideia de que talvez aquilo ali pudesse me ajudar nessa leveza que eu precisava ter, mas eu não compreendi ainda que aquilo ali era uma espécie de um colchão do meu futuro trabalho.